Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos nessa segunda-feira com a paz do Senhor. Mais uma semana que se inicia e nós queremos começar essa semana da melhor maneira possível, que é buscando a face do Senhor, estudando a sua palavra, lhe adorando em espírito e em verdade. Esta semana nós queremos estudar a matéria chamada angelologia, ou seja, a doutrina, o estudo dos anjos. Antes de nós começarmos aqui a ler a literatura teológica e tecer comentários a respeito dela, nós queremos falar acerca do significado da palavra anjos. O termo hebraico para a palavra anjos ou anjo é malak. O termo grego é angelos. E em nosso idioma, então o significado desses termos é mensageiro, tá? Mensageiro é o significado básico da palavra anjo, certo? Então, como de costume, nós vamos estar fazendo leitura do material teológico concernente a este assunto, nesta semana, angelologia, e vamos tecer então alguns comentários para a nossa melhor compreensão, certo? A angelologia é a matéria teológica que estuda sobre os anjos. A importância da nossa crença sobre a pessoa e ações dos anjos consiste, primeiro, no fato de que eles, confirmados na obediência a Deus, terem sido designados como espíritos ministradores em benefício dos que hão de herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então aqui, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia já resume o propósito da existência dos anjos. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, certo? Que são designados por Deus para o benefício, para o benefício daqueles que irão de herdar a salvação. Ou seja, os cristãos, a igreja de Cristo, os filhos e filhas do Altíssimo, que sou eu, que são vocês. Amém? Pois bem, então Deus ele envia os seus mensageiros, os seus anjos, para cumprir propósitos específicos. Como, por exemplo, Deus enviou um anjo, a saber, um anjo por nome Gabriel, para anunciar a Maria, noiva de José, que ela ficaria grávida do Salvador do mundo. Deus também enviou um anjo para comunicar Zacarias, esposo de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, que ela ficaria grávida de um menino, a saber, o profeta João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus, aquele que prepararia o caminho para que, quando chegasse a hora, o Senhor Jesus Cristo, então, cumprisse a sua missão sobre a face da terra. Amém? Depois, porque todos eles, até os que caíram com Satanás no princípio, terão papel decisivo nos eventos e terão lugar no futuro. Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento de suas funções e atividades, em submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso. No Salmo 103, verso 20, nos fala então que os anjos são servos, são submissos a Deus. Estão à disposição do Deus que fez os céus e a terra para cumprir os seus propósitos. Do Gênesis ao Apocalipse, as atividades angelicais são tão intensas que os anjos são citados cerca de 300 vezes nas páginas da Bíblia Sagrada.
Olha só, cerca de 300 vezes nas páginas da Bíblia Sagrada os anjos são citados. Um outro exemplo que me ocorre, né, foi quando Deus disse para o seu servo Abraão, no Antigo Testamento, que destruiria Sodoma e Gomorra, certo? Aquelas cidades profanas, ímpias, onde a devassidão, a imoralidade já havia ultrapassado todos os limites. Agora Abraão intercede por seu sobrinho Ló e Deus envia 2 anjos que tomam a forma, né, de 2 homens, certo? Para comunicar Ló, para retirar, né, Ló daquelas 2 cidades ímpias ali, para que Ló então pudesse, juntamente com a sua família, escapar, né, por suas vidas, tá? Então os anjos, eles estão sempre à disposição do Senhor nosso Deus para cumprir os seus propósitos em favor daqueles que irão herdar a salvação, ou seja, os salvos, os cristãos, os filhos e as filhas do Altíssimo sobre a face da terra. Amém? Continuando. Os anjos são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitarem eternamente nos céus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, mediante sua palavra, foram feitos os céus e todo o seu exército. Isso está no livro de Salmos 33 e verso 6. E quando em muitos textos, claro, você tem que analisar o contexto, em muitos textos quando se fala nos seus exércitos, né, que Deus criou, está se referindo aos anjos, certo? Os anjos, eles não são, né, uma raça, porque uma raça se reproduz. Então a Bíblia se refere aos anjos não como uma raça, mas sim como um exército. Pois bem, não sabemos com exatidão a época em que os anjos foram criados. Porém, temos conhecimento de que eles existem há muito tempo. Uma coisa é certa, né? Apesar de nós não sabermos com exatidão a época em que eles foram criados, pelo relato bíblico fica compreendido que eles foram criados, né, antes dos seres humanos, certo? Até porque nos relatos bíblicos vai nos mencionar aí, por exemplo, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, né, que os anjos, que a queda, né, de Satanás, que era um anjo, era um querubim, e a terça parte dos anjos, esta queda aconteceu antes, né, da criação dos seres humanos, tá? Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorpóreos, tá? Dotados de grande luminosidade e pureza. Nunca ficavam doentes, nunca morriam, não comiam nem dormiam, nem tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligem os seres humanos. Deus rege o universo com poder absoluto e os anjos, a serviço de Deus, agem em obediência à palavra do Senhor, como está registrado no livro dos Salmos, Salmo 103, versos 20 e 21. Isto que os judeus criam, de fato, possui base bíblica, né? Os anjos são seres espirituais. Como seres espirituais, obviamente, né, não sentem fome, não ficam doentes, entre outras coisas, certo? Meus irmãos, nós vamos ler um texto aqui para finalizar o nosso estudo hoje. Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava, né? Que mostrava então esta revelação, né? Para o adorar. E disse-me: olha, aí agora nós vamos ver o que o anjo vai falar para o apóstolo João. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então perceba que quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, né,
ele vai se prostrar para adorar ao anjo, certo? Que falava com ele, o anjo olha para ele e diz as seguintes palavras para ele: não faça isso, não faça isso, eu sou teu conservo, conservo dos profetas, sou conservo de todos aqueles que irão de herdar a salvação, ou seja, dos cristãos, dos filhos e filhas do Altíssimo sobre a face da terra, certo? Adore a Deus. Então eu finalizo aqui, meus irmãos, o vídeo de hoje deixando esta verdade bíblica bem clara. A Bíblia nos ensina que somente o Senhor Deus que fez os céus e a terra, o nosso Deus, que é um único Deus, certo? Subsistente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Deus é digno de ser adorado. Amém? Os anjos não podem ser adorados. Isto é antibíblico. Todas as vezes que homens de Deus, na narrativa bíblica, certo, tentaram adorar a Deus, melhor dizendo, tentaram adorar a anjos, os próprios anjos os repreenderam dizendo: não façam isso. Adorem somente a Deus. Então, se você, assim como eu, sabe de relatos, em igrejas onde está acontecendo uma verdadeira angelolatria, ou seja, idolatria a anjos, adoração a anjos, saiba que isto é errado. Isto é uma heresia. Adoração a anjo não possui base bíblica. Isto decepciona, decepciona completamente o Senhor nosso Deus, porque somente o Senhor nosso Deus é digno de ser adorado. Amém? Meus irmãos, então hoje seria isso. Amanhã, querendo Deus, mais uma vez nós vamos dar continuidade, estaremos produzindo outro vídeo estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe nesta segunda-feira, você e a sua família, e lhe dê um dia próspero, abençoado. É a minha oração sobre a tua vida, em favor da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.